Oi, aqui é o Marcelo da Luz e se você quer aprender como falar inglês fluentemente, de uma forma rápida, eficaz, divertida, em apenas 90 dias, tudo com um método simples que me permitiu aprender 5 idiomas em pouco tempo e já ajudou milhares de alunos em vários países diferentes. Se você é um dos 95% de brasileiros que tentou aprender inglês em uma escola tradicional, com aulas chatas, incompreensíveis e mensalidades caras, e acabou desistindo e se frustrando, ou tentou aprender por conta própria e acabou perdido e sem motivação, ou ainda, se você está no mais absoluto zero, achando que é impossível falar inglês e não sabe nem o que quer dizer "The book is on the table", este é o vídeo mais importante da sua vida. Então fique comigo, porque daqui a pouco vou te mostrar como uma simples sequência de estudo tem o poder de fazer você dominar 92,7% do vocabulário falado nas conversas normais do dia a dia de um americano e atingir a fluência. A partir do momento em que você seguir essa sequência de estudos em ordem, você ficará espantado, como em apenas 12 dias você será capaz de começar a se comunicar com pessoas do mundo todo. Conseguirá fazer uma viagem aos Estados Unidos se orientando por você mesmo e ser compreendido pelos nativos naturalmente, e já vai poder ser considerado um cidadão do mundo. Mesmo que você seja mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos, com trabalho, faculdade, filhos, tarefas de casa, mesmo assim vai ser fácil para você reservar 25 minutos para essa sequência de estudos por dia e alcançar um nível avançado de inglês em apenas 90 dias, o mesmo nível de inglês que você levaria pelo menos 5 anos em uma escola tradicional. Você vai entender porque isso vai funcionar para você. Mesmo se você não goste de estudar inglês, ache muito chato, difícil, mesmo se não tenha tempo nem muito dinheiro para estudar em escolas tradicionais, mesmo se acredita no mito que precisa passar anos e anos estudando gramática, ou até mesmo se acha impossível falar inglês fluente sem morar fora do país ou não conheça uma única palavra da língua inglesa hoje. Pois o que você vai aprender aqui não tem nada a ver com os métodos utilizados pelas escolas de inglês tradicionais. É algo simplesmente inovador, que usa princípios de neurociência cognitiva e gestão do tempo, aplicados para alcançar fluência em conversação em apenas 90 dias ou menos. Algumas pessoas acham isso bom demais para ser verdade, e eu também acharia se não tivesse aprendido a falar inglês em 90 dias com essas técnicas e visto com meus próprios olhos acontecer o mesmo com milhares de alunos como o Gabriel. Bom, o professor Marcelo é um excelente professor, ele é brilhante. Ele tem uma didática única, que é capaz de fazer as pessoas aprenderem coisas complexas da forma mais simples possível. Eu fui seu aluno e eu posso afirmar sem exagero que ele foi um dos melhores professores que eu tive, se não o melhor. Ele consegue fazer você aprender com mecanismos acessíveis, que na verdade consegue fazer qualquer pessoa aprender. Eu nunca tive uma pessoa que teve aula com ele que não falasse, cara, esse professor é genial. Então eu tenho certeza que ele vai saber te ensinar da melhor maneira. If you have the opportunity to be student of this teacher, don't waste, because he has changed my life. Marcelo is the right guy for you. As escolas tradicionais de inglês utilizam métodos equivocados do século passado e tarefas sem sentido, com quilos e quilos de gramática inútil, no lugar de um aprendizado que seria divertido e interessante, com o único objetivo de manter você frustrado, sem falar inglês, dependente deles e pagando altas mensalidades por anos a fio. É exatamente nesse ponto que está a real diferença entre o método que eu desenvolvi e os métodos tradicionais. O método consiste em técnicas especiais e únicas de aprendizagem acelerada, utilizando princípios da neurociência cognitiva e gestão do tempo, que vão te permitir em 90 dias sair do mais absoluto zero para um nível avançado de inglês, equivalente a pelo menos 5 anos em uma escola tradicional. Imagine você conversando sobre assuntos gerais com qualquer cidadão do mundo que fale inglês, abrindo assim um leque infinito de oportunidades incríveis em sua vida. A minha intenção com essa curta apresentação é te ajudar a conquistar o objetivo de falar inglês de forma rápida, fácil, simples, em apenas 90 dias. Sem muito esforço e sofrimento, mostrando para você as técnicas certas e comprovadas para fazer tudo isso tranquilamente. E o melhor que isso,
O que eu vou te mostrar é a prova de falhas. Mesmo que você seja um completo iniciante no estudo de línguas ou se já tentou de tudo para falar inglês e não conseguiu, o que eu vou te revelar hoje vai funcionar para você. Só antes de te mostrar na prática como falar inglês em apenas 90 dias com 25 minutos de estudo diários, é importante eu te mostrar rapidamente como eu descobri e comecei a utilizar essas técnicas. Bom, eu me chamo Marcelo, tenho 48 anos, sou graduado pelo Instituto Seraficum em Roma, na Itália, tenho mestrado pela Washington Union em Washington DC, Estados Unidos. Atualmente falo fluentemente 5 idiomas e dou aula há mais de 25 anos. Eu nem sempre fui um especialista no aprendizado e ensino de línguas estrangeiras, utilizando técnicas de neurociência cognitiva. Na verdade, bem longe disso. Eu nasci em uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, um lugarejo pobre com o pior índice de desenvolvimento humano do estado. Não havia água encanada lá, nem saneamento básico. Meus pais eram muito pobres e com muito sacrifício e trabalho mal conseguiam alimentar a mim e a meus irmãos menores. A primeira sala de aula que frequentei em uma escola do município não tinha nem quadro negro. A professora escrevia em uma tábua improvisada que ficava encostada na parede. Quando cheguei ao 5º ano do fundamental, fiquei muito empolgado, pois na lista de matérias a cursar havia inglês, e foi a primeira vez que meus olhos brilharam para a possibilidade de falar outro idioma. Na minha fantasia, eu falaria inglês rapidamente e acabei tendo uma grande decepção ao perceber que o inglês da escola se resumia no aprendizado de algumas palavras muito básicas e na exaustiva repetição do verbo to be, ano após ano. Terminei o ensino médio pensando que apenas alguns privilegiados da capital, cujas famílias tinham dinheiro para matriculá-los desde cedo em um bom curso de inglês durante anos, poderiam realmente falar inglês. Pelo mérito de meus esforços, apesar de todas as dificuldades, consegui uma bolsa integral na PUC do Rio de Janeiro para estudar cursos ligados à área de ciências humanas. Lá, eu me sentava ao lado de pessoas que tinham excelentes condições financeiras e que desde pequenos estudaram inglês em cursos caros, tipo esses dos comerciais da TV. Vários professores passavam leituras que estavam disponíveis apenas em inglês. Eu me sentia humilhado e achava que jamais conseguiria preencher o abismo de conhecimento que havia entre eu e os colegas ricos. Sem ter acesso aos textos diretamente, eu tinha de triplicar os esforços. Às vezes, eu pedia a algum colega que traduzisse os textos para mim, em troca de aulas que eu poderia dar em outras matérias que não exigiam inglês. Depois de algum tempo, uma colega de turma chamada Maísa, que cursava inglês há uns 4 anos em uma das mais caras escolas de inglês da época e que existe até hoje, em um ato de piedade, ao ver o meu esforço e dedicação para me virar nas aulas, sabendo que eu não tinha nem onde cair morto, me ofereceu todo o seu material de estudos e algumas fitas de áudio para que eu pudesse estudar inglês. Quase fui às lágrimas com a generosidade da Maísa e mal podia acreditar na sorte de ter em mão aquele material que para mim seria a salvação. Peguei todos aqueles livros que tinham mais de 100 páginas cada um e comecei a devorá-los dia e noite. Fiquei tão obcecado que deixei de lado até as outras matérias e quase fui reprovado naquele semestre. Depois de 7 meses, estudando dia e noite, eu me sentia um idiota completo, porque mesmo com todo aquele material, eu não conseguia entender praticamente nada das regras gramaticais e tinha aprendido quase nenhum vocabulário e já estava cansado de fazer tanto exercício sem sentido do tipo complete as lacunas, marque com um X. A única coisa que eu consegui foi decorar a lista de verbos irregulares, mas não conseguia entender como e quando usá-los. Para você ter ideia o quanto eu me dedicava e não tinha resultados, eu cheguei a ter um descolamento de retina, o que quase me deixou cego e fiquei internado por 11 dias. Desisti daquele troço e continuei amargurado, tentando me conformar que talvez aprender inglês fosse um dom. Simplesmente alguns pobres coitados como eu, que nasceram sem o dom, estavam fadados a passar o resto de suas vidas sem falar inglês. Alguns meses depois, andando pelo campus da faculdade, encontrei meu colega de classe, o Arthur, que era filho de americanos e dava aulas particulares de inglês e também em um cursinho perto da faculdade. Ele estava desolado, triste, irritado. Perguntei então o que ele tinha e ele me disse que havia tirado 2 em lógica matemática e estava prestes a ser reprovado no semestre.
Então eu vi aí uma oportunidade de fazer uma troca, já que eu era um dos melhores alunos em lógica matemática. Propus a ele me dar aulas particulares de inglês em troca de minhas aulas de lógica matemática. Ele deu um salto da cadeira, me olhou com cara de espanto e aceitou na hora. Pensei comigo, poxa, se eu não aprender agora, não aprendo nunca mais. 2 dias depois, começamos as aulas, eu estava empolgado, com mais essa chance, não estava disposto a fracassar novamente. Mas depois de 4 meses, o período da faculdade chegou ao fim. O meu amigo Arthur tirou 9,7 em lógica matemática e eu mal conseguia falar poucas frases em inglês. E até entendia algumas poucas coisas muito básicas, mas sentia que naquele ritmo eu iria precisar de uns 5 ou 6 anos para de fato ter uma base de inglês sólida e consistente. Mas o período da faculdade havia acabado e o Arthur me falou que teria que começar a cobrar pelas aulas, e como eu não tinha dinheiro para pagar, tive que parar os estudos por aí e mais uma vez sem conseguir falar inglês. Acabei desencantado, aceitando a condição de que não ia falar inglês enquanto não tivesse grana para pagar e nem 5 anos da minha vida para gastar em uma escola de inglês, e continuei levando a faculdade e importunando meus colegas quando precisava traduzir algum texto ou ler algo em inglês. Depois de anos me dedicando à exaustão e passando por cima de todas as dificuldades e preconceitos, ganhei uma bolsa para estudar na Europa, em um país em que o idioma é parecido com o português, a Itália. Além das dificuldades com o italiano, que apesar de parecer bastante com o português, às vezes pode confundir bastante, mais uma vez eu me vi com o mesmo problema. Meus colegas europeus sabiam inglês e a universidade exigia em muitas ocasiões o inglês como segundo idioma. Eu já estava a ponto de desistir de vez porque estava desesperado, com a possibilidade real de perder a bolsa e a chance da minha vida e ter que voltar cabisbaixo para o Brasil e me conformar com as limitações que sempre lutei para superar. Até que, por ironia do destino, eu fiz amizade no alojamento dos estudantes com um italiano que tinha família no Brasil, chamado Rafael, e nesse dia fomos com mais algumas colegas comer uma pizza num restaurante que ficava próximo da faculdade. No caminho do restaurante, fomos parados por 5 turistas perdidos pedindo informação e falando em inglês. Quando Rafael tomou a frente, começou a explicar para eles onde ficava o ponto turístico que eles estavam procurando. E nessa hora, me veio à tona o meu problema para falar inglês e perdi completamente a vontade de comer pizza, de tão chateado. Mas antes que eu pudesse dar qualquer desculpa para voltar para o alojamento, algo aconteceu que me deixou de boca aberta. Uma loira muito bonita que estava no grupo fez uma pergunta para o Rafael numa língua estranha e confusa que depois fiquei sabendo que era o alemão. E o Rafael prontamente respondeu também em alemão. Eu não podia acreditar como o Rafael podia dominar assim, no mínimo 4 idiomas. Era incrível. Até aquele momento na minha vida, nunca tinha visto uma pessoa falar mais que 2 idiomas. Os turistas foram embora e fui direto perguntar a ele quantas línguas ele falava, assim que chegamos no restaurante. Ele disse que falava fluentemente 5 idiomas e arranhava outros 2. Eu quase caí da cadeira e pensei comigo mesmo se ele era um extraterrestre ou se estava só aumentando a história para tripudiar em cima de mim. Contei então para ele o meu desespero e a decepção por não falar inglês e como isso estava destruindo completamente a minha vida e minhas chances de sucesso na carreira. Ainda incrédulo, perguntei como ele fez para aprender tantas línguas diferentes em tão pouco tempo, porque ele parecia não ter nem 20 anos ainda. Ele sorriu e perguntou se eu aceitava participar de um experimento que ele estava fazendo para sua tese de mestrado. Prontamente, com os olhos arregalados, eu disse que sim, e ele revelou que estava cursando neurociência e era apaixonado pelo estudo científico de línguas e aprendizado acelerado, e que ficara fluente em inglês e nos outros idiomas com apenas 90 dias de estudo para cada idioma, utilizando técnicas especiais para acelerar o aprendizado. Ao tempo que minha pizza esfriava, eu não conseguia nem piscar, enquanto ele empolgado me explicava que neurocientistas da Universidade de Radboud, na Holanda, descobriram que princípios de neurociência cognitiva e gestão do tempo podem ser aplicados para alcançar fluência em conversação em apenas 90 dias ou menos. E existem 5 passos simples para implementar isso.
O passo número 1 é excluir todo e qualquer estudo de gramática, porque o nosso cérebro aprende por associação e a gramática da língua inglesa, embora mais simples do que a nossa, é bastante diferente, o que faz seu cérebro torrar e travar quando você começa estudando um novo idioma pela gramática, o que dificulta o cérebro de criar novas conexões neurais e reter o conhecimento. O passo número 2 é o vocabulário raiz, que é baseado no estudo científico das palavras mais faladas do inglês no dia a dia e do princípio 80-20 de Pareto, que prega que 80% dos resultados em qualquer esforço vem de 20% do esforço empregado. Você pode tirar vantagem do princípio de Pareto aqui e perceber que 20% do esforço que você gasta na aquisição de novo vocabulário poderia finalmente dar de 80% de compreensão em inglês. Por exemplo, segundo estudos de linguística em inglês, apenas 2.000 palavras representam 92,7% do vocabulário falado nas conversas normais do dia a dia de um americano. Sabendo disso, podemos adaptar este princípio e priorizar o material de estudo com base em sua frequência de uso. Para entender 92,7% do vocabulário em inglês e falar fluentemente, são necessários 90 dias de aprendizado aplicado. Já para atingir 98% de domínio do vocabulário, podem ser necessários 10 anos. Note que há uma queda brusca no retorno e não vale a pena estudar tanto tempo para dominar apenas 5,3% a mais do idioma, que é o caso de 99,9% dos estudantes de inglês. E é exatamente isso que as escolas tradicionais de inglês não querem que você saiba e tentam esconder e ridicularizar a todo custo. Só esse direcionamento simples acelera em pelo menos 437% o aprendizado, porque se você parar para pensar que o The Oxford English Dictionary, que é o dicionário mais conceituado de língua inglesa em sua última versão publicada, tinha mais de 301.100 palavras, fora termos científicos, técnicos e gírias. Imagina aí se você não direcionar seu estudo para as palavras mais faladas e importantes. É possível que alguém passe 10 anos estudando, domine 50.000 palavras e mesmo assim não seja capaz de manter uma conversa de 2 minutos em inglês, se não aprender as palavras que realmente fazem a diferença para a sua fluência no universo gigante de palavras que, de fato, 99% ninguém usa com frequência. O passo 3 são estruturas mínimas de conexão que servem para você conseguir usar o vocabulário das 2.000 palavras e articular frases de toda a natureza do cotidiano comum, mesmo sem saber gramática e assim garantir sua fluência. Não adianta nada dominar as 2.000 palavras se não souber usá-las no contexto, e essas estruturas mínimas fazem a mágica acontecer. O passo 4 é a saturação mental, para causar o efeito da audição biônica. Simplesmente consiste em simular um ambiente de imersão, ouvindo áudios, deixando o rádio ou TV ligados em canais de língua inglesa, enquanto estiver fazendo outras atividades, como tomar banho ou arrumar a casa, sem prestar atenção para que seu subconsciente absorva, assimile o novo idioma e crie novas conexões neurais que vão lhe permitir acessar essas informações e dominar o novo vocabulário mais rapidamente. E, finalmente, o passo 5, que é a chave mestra para interligar todos esses outros passos e permitir o aprendizado em apenas 90 dias. Esse passo é baseado na lei de Parkinson, que diz que qualquer tarefa se expande pelo tempo que ela tem para ser executada. O que isso quer dizer? É a mágica do prazo iminente. Se seu chefe ou professor lhe der 24 horas para completar uma tarefa, a pressão do tempo o força a se concentrar na execução e você passa a não ter escolha, a não ser fazer apenas o que é estritamente essencial. Mas se lhe derem uma semana para fazer a mesma tarefa, são 6 dias para transformar um montinho de terra numa montanha. Se lhe derem 2 meses, torna-se um monstro na sua cabeça. O produto final, de prazos curtos, é quase inevitavelmente de qualidade maior ou igual, graças à concentração aplicada. Esses 5 passos reunidos são praticamente a bomba atômica do inglês. Eu estava eufórico porque agora tudo fazia sentido e eu não conseguia fechar os olhos naquela noite de tanta ansiedade para ter acesso ao material de estudo do Rafael. No dia seguinte, já em posse desse material, matei o restante da aula e voltei para o alojamento, onde me tranquei e comecei a estudar igual um louco. E ao final do primeiro dia, estava de queixo caído. Eu simplesmente podia articular mais frases e conhecia mais vocabulário do que em 7 meses estudando apostilas de uma escola tradicional com quilos e quilos de gramática.
Em posse desse método revolucionário, eu consegui sistematizar o estudo do inglês e aplicar a minha energia para estudar apenas o que daria maior resultado no menor espaço de tempo possível, eliminando todo o resto, como estudo de gramática e vocabulário que nunca usaria na minha vida. E isso tudo me levou em apenas 90 dias, estudando às vezes só meia hora por dia, devido ao tempo que a faculdade em horário integral me tomava, a conseguir compreender, ler, escrever e me comunicar em inglês. Isso mesmo, é possível falar inglês em apenas 90 dias. Eu lembro, como se fosse hoje, quando li na frente da turma um texto de um trabalho que escrevi em inglês, eu me beliscava para ter certeza que estava acordado, pois aquilo que parecia impossível tinha se realizado. Eu compreendia os textos, as falas, as músicas, os filmes, conseguia pensar e falar em inglês com qualquer um. E de volta ao Brasil, fiz inscrição para uma nova bolsa, mas dessa vez para estudar nos Estados Unidos. Para o ingresso em uma universidade americana, além da competência na própria área de estudos, era necessário comprovar conhecimento da língua inglesa com uma ótima nota no TOEFL, que é um certificado de proficiência em inglês exigido pelas escolas e universidades americanas. No dia da prova, confesso que eu estava super nervoso e minhas mãos suavam de pingar, pois muitos dos candidatos à prova eram alunos de escolas de inglês tradicionais e caras, enquanto eu jamais havia estudado em uma escola de inglês. Era apenas um cara que aprendeu sozinho, utilizando as técnicas certas de neurociência cognitiva e gestão do tempo. Depois da prova, ao sair do prédio, um dos candidatos que estava no elevador, elegantemente vestido, de terno e gravata, me disse: "Cara, que prova difícil! Eu estudo inglês há muito tempo e esse é o terceiro ano consecutivo que tento." Fiquei surpreendido. Fiquei muito surpreendido com esse depoimento, pois sinceramente a prova para mim tinha sido muito fácil. Eu precisava de 400 pontos para ser admitido na Universidade Americana e consegui 530 pontos. E com isso fui às lágrimas por não acreditar de como a minha vida tinha dado uma reviravolta incrível em apenas poucos meses. Quem diria que eu falaria inglês e ainda mais em tão pouco tempo? Nem nos meus melhores sonhos isso aconteceria. Depois disso, fui morar e estudar nos Estados Unidos e, ao fazer uma entrevista inicial de matrícula na universidade, pedi para ingressar no curso de inglês que ofereciam para estudantes que necessitavam de aperfeiçoamento. Mas o coordenador do curso me dispensou, afirmando que eu estaria mais do que pronto para assumir a carga horária total do curso. Saber inglês me abriu muitas portas, ampliou de modo extraordinário minha carreira de estudo, me trouxe oportunidades de conhecimento, de vivência, de trabalho e oportunidades em outros países, contato com tantas pessoas em todas as partes do mundo. E se eu conseguir estudar e seguir esse método em 1992, quando não havia ainda a internet disponível e eu tive que utilizar papel, caneta, livros, discos, fitas, troços que nem existem mais, imagina agora, depois que aprimorei o método durante anos e incorporei as mais novas tecnologias e truques de aprendizagem acelerada e que tornou tudo isso muito mais rápido. Assim que a notícia que eu sabia falar inglês se espalhou para a faculdade, meu amigo chamado Ricardo, que também era bolsista, tinha origem humilde e as mesmas dificuldades financeiras que eu, me procurou dizendo: "Cara, não estou entendendo nada. Você disse que não sabia inglês e agora você está falando? Você estava mentindo ou assaltou um banco para pagar um curso? Mas mesmo que você assaltasse um banco, nenhum curso é tão rápido assim." E muita gente, assim como o Ricardo, se espanta quando eu provo que é possível falar inglês em pouco tempo nos dias de hoje. Imagina isso lá em 1992, quando quase ninguém conhecia técnicas de aprendizado acelerado. Então resolvi ajudar o Ricardo, compartilhei com ele o exato método que usei para acelerar o meu inglês e passei todas as técnicas de estudo para ele. Depois de 90 dias, os resultados foram praticamente inacreditáveis. Ele estava encantado com o nível de inglês que conseguiu alcançar em tão pouco tempo. Simplesmente, ele estava falando melhor do que eu e realmente eu fiquei super feliz por isso. Foi então que me veio um pensamento: quantas pessoas perdem promoção no emprego ou mesmo são demitidas todos os dias porque seu nível de inglês não é suficiente? Quantas pessoas não fazem ideia que um método desse existe e gastam anos de sua vida
além de pequenas fortunas dando murro em ponta de faca em escolas tradicionais. Quantas pessoas que têm as suas oportunidades na vida limitadas por não dominar esse conhecimento e se um dia tentarem aprender inglês de forma tradicional, provavelmente não vão conseguir e se sentirão frustradas. Isso fora muitas outras que, como eu no passado, não têm condições financeiras de pagar cursos caros e nem dispõem de muito tempo porque precisam de uma solução imediata para suas deficiências no inglês. Foi aí que eu comecei a dar aulas particulares e ensinar esse método a pequenos grupos de alunos. Depois disso, alunos e amigos começaram a me indicar para cada vez mais pessoas que estavam desiludidas com escolas e cursos que prometiam milagres, mas não passavam de enganação para comer dinheiro dos alunos durante anos, fazendo eles gastarem tempo com exercícios de gramática inúteis e sem sentido. Passei os últimos 25 anos ensinando esse método para alguns alunos em aulas particulares, nos intervalos de minhas outras atividades, e a fila de espera para se tornar meu aluno era longa, e eu não tinha como me multiplicar para realizar meu sonho de ajudar muito mais pessoas a falar inglês e outros idiomas. Esse sonho agora se tornou realidade com a internet, e isso me permitiu chegar até você. Quero que outras pessoas, assim como eu e você, vençam o desafio de falar inglês, a fim de que novas e maravilhosas oportunidades surjam em suas vidas, assim como aconteceu comigo. E agora eu estou aqui, pronto para compartilhar com você o meu conhecimento e todas as minhas técnicas de estudo, que assim como meus alunos ao longo desses 25 anos, vão te levar do zero absoluto até um nível avançado de inglês em 90 dias, o mesmo nível que você demoraria pelo menos 5 anos para aprender em uma escola tradicional. Assim nasceu o curso Acelerador do Inglês 2.0. Ensinarei para você todas as minhas técnicas de aprendizagem acelerada, utilizando os princípios da neurociência cognitiva e a gestão do tempo, e te mostrarei os atalhos secretos de como absorver conteúdo correto e de forma eficiente no menor espaço de tempo possível, de forma que você nunca mais esqueça o que foi aprendido. Neste curso, eu compartilho com você o passo a passo que vai te permitir sair do zero absoluto até um nível avançado de inglês em 90 dias, estudando apenas míseros 25 minutos por dia. Veja só o que você vai aprender. Primeiro, um jeito totalmente surpreendente, passo a passo, de dominar 92,7% do vocabulário e se expressar em qualquer conversação em inglês sem se preocupar com a gramática. Porque estudar regras gramaticais demais pode destruir suas chances de aprender inglês em tempo recorde. Existem muitas pessoas que estudam muito e se esforçam ao extremo para aprender inglês e mesmo assim são incapazes de formar uma única frase em inglês. Você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo e com um método eficiente que acelere o seu aprendizado no inglês. Você vai aprender como fazer para reter todo o aprendizado e passar a pensar em inglês e se expressar sem ter aqueles brancos e ficar mudo em público. Você vai tomar consciência do erro número 1, que faz com que seus estudos e esforços não surtam efeito no aprendizado de inglês, e como aumentar a eficiência do seu aprendizado estudando menos. Você vai entender como fazer para absorver uma grande quantidade de vocabulário num curto espaço de tempo. Você vai aprender o segredo cognitivo para acelerar o aprendizado e ter rapidamente a habilidade de ler e escrever em inglês e conseguir se comunicar com qualquer americano sem problemas. Você vai passar a dominar a técnica da audição biônica, que faz você compreender perfeitamente tudo o que é dito em inglês, sem precisar ficar traduzindo e já pensar em inglês. Você vai entender por que estudar gramática vai garantir que você nunca chegue a um nível avançado de inglês e como adquirir um vocabulário muito grande em inglês, dedicando apenas 25 minutos por dia. Você também vai assimilar 5 maneiras de acelerar o seu aprendizado de inglês de uma forma que seu vocabulário vai ter um crescimento exponencial todos os dias. Você vai tomar posse dos truques secretos para acelerar seu inglês, mesmo que você trabalhe, estude e não tenha tempo para se dedicar muito. Você vai aprender a técnica da memória flash, para não esquecer nada do que é aprendido e ainda por cima resgatar da sua memória palavras em inglês que você conhece, mas que estão bloqueadas pelo medo que você tem de errar. Você vai tomar posse do comando libertador do inglês, que vai desbloquear seu cérebro e fazer com que você fique traduzindo. Ou melhor, você não fique traduzindo,
as palavras mentalmente quando estiver conversando em inglês e acabe travando completamente. Você vai entender como manter uma motivação espartana por 90 dias e conseguir um nível avançado em inglês, o mesmo nível que um aluno de uma escola tradicional levaria pelo menos 5 anos para atingir. Você vai aprender a como ver filmes e séries sem legendas. Quais as melhores séries para acelerar seu inglês? Como revisar todo o aprendizado com míseros 25 minutos por dia? Como pensar e falar inglês sem jamais ter os famosos brancos novamente? E muito, muito mais. Quando você completar os 90 dias de curso, estará dominando os 92,7% de vocabulário de qualquer conversação do dia a dia em inglês e será capaz de conversar com qualquer cidadão do mundo que fale inglês. Tudo com esse método prático, eficiente e rápido, com aulas curtas que vão direto ao assunto, sem enrolação, extremamente didáticas, que foram aprimoradas ao longo dos últimos 25 anos e que exigem apenas 25 minutos diários do seu tempo. Imagina você falando inglês fluentemente e recebendo aquela promoção no trabalho, ou mesmo um novo emprego com salário maior, já que quem fala inglês ganha em média pelo menos 61% a mais do que quem não fala. Imagine você viajando, se comunicando em inglês com nativos de todo o mundo, podendo ler, escrever, assistir filmes e séries sem legenda, ter boa pronúncia e conseguir escutar e entender perfeitamente o que é dito em inglês ao seu redor, usando simples sequências de estudos em ordem que já estão gravadas para você. Tudo o que você precisa fazer é dedicar 25 minutos por dia durante 90 dias e ver tudo o que você imaginou se tornar realidade na sua vida. Portanto, se você deseja falar inglês fluentemente e dar um salto em sua carreira, se você quer poder conversar inglês com nativos de qualquer lugar do mundo e entender perfeitamente o que eles dizem, ou até mesmo somente assistir seus filmes e séries preferidas sem legenda e se divertir, o curso Acelerador do Inglês 2.0 é tudo o que você precisa para vencer na carreira e na vida e acelerar seu inglês de uma vez por todas, aprendendo inglês muito mais rápido que estudantes de escolas tradicionais e também investindo muito menos tempo e dinheiro do que eles. Achou tudo isso fantástico? É que você ainda não viu os bônus. Exatamente, eu ainda preparei alguns bônus e adquirindo o curso Acelerador do Inglês 2.0 somente hoje, você não precisa pagar nada por esses bônus. O primeiro bônus é um grupo de estudos fechado e exclusivo no Facebook, onde você vai poder conhecer outros alunos e trocar materiais, além de ter todas as suas dúvidas respondidas e receber os novos materiais e dicas para sempre. Você nunca mais estará sozinho em seus estudos. Além do meu acompanhamento pessoal e da minha equipe, você ainda terá muitos outros alunos para conversar e tirar dúvidas a todo momento. Esse bônus poderia ser facilmente vendido por R$ 497 por mês, mas eu vou te fornecer isso gratuitamente. O segundo bônus vai te ajudar muito na sua caminhada dos 90 dias até o nível avançado em inglês e é até uma loucura eu estar fornecendo isso gratuitamente. E quero que você saiba que eu só estou fazendo isso porque eu estou seriamente comprometido com o seu aprendizado e não medirei esforços para que você atinja seus objetivos com esse curso. Um dia por semana, teremos um professor de plantão para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar no que for necessário. Eu poderia cobrar facilmente R$ 297 mensais por esse serviço, mas ele será fornecido para você gratuitamente. O terceiro bônus é muito importante para quem pretende morar fora do país, fazer um intercâmbio ou um mestrado fora. Para várias atividades como estas fora do país e até para os mais altos cargos em empresas brasileiras, é exigido o certificado do TOEFL, que é um certificado de proficiência em inglês e tem gente que estuda anos a fio e não consegue passar de jeito nenhum nessa prova. Eu passei, estudando apenas o conteúdo que você verá aqui no curso, me concentrando em algumas partes específicas que são exigidas na prova e criei um guia que vai te orientar e facilitar seu caminho para conseguir passar no TOEFL. Cursos para passar no TOEFL facilmente custam mais de R$ 2.500, mas este bônus será seu gratuitamente. E por último, e não menos importante, eu preparei um super bônus especial com ferramentas e truques para te ajudar a manter a fluência que você vai conquistar e continuar aprendendo de forma divertida e sem esforço após os 90 dias, se assim você desejar.
É um kit com 1001 utilidades e coisas legais para quem quer continuar se aprofundando ainda mais na língua inglesa, utilizando as mesmas técnicas do acelerador do inglês 2.0. Esse bônus extra será seu gratuitamente assim que você adquirir o curso Acelerador do Inglês 2.0. Agora, você pode continuar sem falar inglês e perder as melhores oportunidades da sua vida. Oportunidades essas que talvez sejam tão boas que você nem consiga imaginar agora. Ou pode ainda tentar aprender com métodos tradicionais, gastar anos do seu tempo e também pequenas fortunas de mensalidades todo santo mês e ainda correr o risco de ver seus sonhos de falar inglês ir por água abaixo, como mais de 95% dos brasileiros que começam um curso de inglês e nunca chegam de fato a falar inglês. Quanto vale para você ter o poder de falar inglês e resolver esse problema de uma vez por todas? Quanto vale conseguir tudo isso em apenas 90 dias, se dedicando apenas 25 minutos por dia para aprender o que a maioria não aprende nem menos em 5 anos de estudo em escolas tradicionais? Quanto vale para você ser reconhecido como alguém que domina o inglês e pode exercer um cargo mais alto ou até mesmo trabalhar fora do Brasil? Quanto vale para você encontrar um método que vai fazer você aprender inglês 100% garantido? Se você sabe todas as coisas boas e oportunidades que não falar inglês estão te impedindo, você deve estar pensando em um número bem alto aí na sua cabeça, não é verdade? E o que eu tenho para te dizer agora é que aprender inglês e, acima de tudo, aprender um método que serve não só para aprender inglês, mas que pode ser usado para aprender qualquer outro idioma no futuro, isso é uma baita de uma oportunidade, um baita de um investimento em você, um investimento na sua carreira, no seu futuro, que vai se pagar muitas vezes quando você conseguir uma promoção ou um emprego melhor. Quando você não precisar mais pagar mensalidades caras durante muitos anos em escolas de inglês. Ou se você for estudante e conseguir uma bolsa de estudos, assim como eu consegui, e fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá ou em qualquer outro país de língua inglesa. Esse conhecimento transformou a minha vida, a vida do meu amigo Ricardo, a vida de muitos e muitos alunos e vai transformar a sua vida também. Agora pensa comigo, se você fosse estudar em uma escola tradicional de inglês para ter esse conhecimento, você passaria pelo menos aí longos 5 anos pagando mensalidades em torno de R$ 250, o que daria aproximadamente uns R$ 15.000, fora o tempo gasto, que não poderia ser empregado em outra coisa, além dos gastos com lanches, transportes e materiais. Em vista disso, eu poderia cobrar aí facilmente uns R$ 5.000 pelo acelerador do inglês e ainda assim estaria barato, e muitas pessoas pagariam isso sem problemas. Mas fica tranquilo, que eu não vou cobrar nem perto desse valor, nem mesmo a metade disso. O acelerador do inglês 2.0 é vendido separadamente, sem os bônus, por R$ 1.997. Ainda assim, por ter assistido essa apresentação, eu tenho uma proposta muito melhor para você. Você merece saber por que eu estou oferecendo esse desconto tão grande hoje. Deixa eu compartilhar com você o meu sonho de ajudar milhares de brasileiros e brasileiras a falar inglês fluentemente e contribuir com a educação que nesse país anda tão deficiente. Eu sei que muitas das pessoas que mais precisam desse conhecimento têm as mesmas dificuldades financeiras que eu tinha, justamente por ainda não falar inglês. A boa notícia é que isso significa um valor muito especial para você, simplesmente porque eu não posso deixar que o preço impeça que você faça parte da nossa comunidade aceleradora do inglês e poder conquistar a fluência do inglês em apenas 90 dias. Isso significa que hoje, só hoje, você não pagará o valor normal do acelerador do inglês 2.0. Seu investimento hoje não será de R$ 1.997, nem mesmo metade disso. Você vai adquirir hoje o acelerador do inglês 2.0 e ainda receber todos os bônus que eu te prometi com um investimento único de apenas R$ 697. Isso mesmo, com um investimento único de somente R$ 697, que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 67,91, você vai sair do absoluto zero e alcançar um nível avançado de inglês em 90 dias, estudando apenas
25 minutos por dia. Esse é um pagamento único que pode ser pago à vista no cartão ou no boleto bancário, ou ainda ser parcelado em até 12 vezes de R$ 67,91 no cartão de crédito. Mas atenção, esse valor ridiculamente baixo é válido apenas até o fim dessa apresentação. Se você sair dessa página, você nunca mais verá esse desconto incrível. Tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo e adquirir o curso. Sua compra é 100% segura. Assim que seu pagamento for aprovado, você recebe na hora, automaticamente, um e-mail com a confirmação de sua matrícula e instruções para acessar a área de alunos. E pode começar o curso ainda hoje, caso pague via cartão de crédito. Se pagar no boleto bancário, você receberá o e-mail com as instruções para acessar a área de alunos assim que o boleto for compensado, o que normalmente ocorre em 1 ou 2 dias úteis. Se você assistiu a esse vídeo até agora, significa que você quer falar inglês. Você quer abrir esse horizonte de oportunidades na sua vida e desfrutar de resultados rápidos e duradouros. Você quer sair do absoluto zero para um nível avançado de inglês em 90 dias. Mas para isso acontecer, você precisa dar o próximo passo. E eu definitivamente não posso fazer isso no seu lugar. Como diria o Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Minha vida e o destino que tinha reservado para mim mudou quando eu decidi que iria fazer alguma coisa a respeito. E essa decisão impactou a minha vida por completo. O inglês me abriu portas que eu nem sequer sabia que existiam. E do fundo do coração, eu desejo isso também para você. Agora, você tem a chance de fazer o mesmo. Na verdade, você tem a chance de pegar um atalho e literalmente copiar o que eu e meus alunos já testamos e sabemos que funciona e que dá resultado. Basta clicar no botão abaixo do vídeo, fazer sua inscrição e ver essa mágica acontecer. E para deixar a sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o curso. Exatamente, você tem 30 dias para testar o acelerador do Inglês 2.0 e sentir por conta própria o sentimento da vitória. Ao ver que nesses 30 dias seu nível de inglês vai dar um salto gigantesco, você será capaz de articular 7.867 frases e adicionar as 688 palavras mais importantes do inglês ao seu vocabulário, o que lhe permitirá conversar com qualquer pessoa em inglês e também entender o que as pessoas estão falando ao seu redor. E se por qualquer motivo você sentir que esse método não funcionou para você, basta solicitar o seu dinheiro de volta dentro desse prazo e eu devolvo cada centavo sem fazer nenhum tipo de pergunta. E ainda para você ter a certeza de quanto eu confio e acredito nesse método, eu estou comprometido a fazer você finalmente falar inglês, eu vou te dar uma garantia extra. Preste bem atenção. Se durante todos os 90 dias de curso você aplicar as técnicas ensinadas, assistir a todos os vídeos, se dedicar ao estudo do material 25 minutos por dia, praticar e não obter resultados consistentes, eu vou te devolver cada centavo que você investiu e ainda te pagar mais R$ 300 do meu bolso, como forma de te compensar pelo seu tempo. Aqui é assim, ou você fala inglês ou eu te pago. Faço isso porque é um método que realmente dá resultado e é 100% garantido. Tenho orgulho de dizer que nunca um aluno que realmente estudou e seguiu o método até o final ficou sem obter resultados consistentes. Esse será o melhor investimento em tempo e dinheiro da sua vida. Então, basta clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e ter acesso a tudo isso ainda hoje. Você sabe que para percorrer qualquer caminho é muito mais fácil se nós formos com alguém que já atravessou esse caminho e ajudou muitas outras pessoas a também atravessar esse mesmo caminho e sair vivo do outro lado, não é mesmo? Portanto, você sabe que precisa aprender a falar inglês de forma rápida, eficiente, com um método que comprovadamente funcione. E o jeito mais fácil de aprender isso é pegar algo que já está pronto. As sequências de estudo acelerados já estão gravadas para você. O método para usá-las passo a passo está lá também. E você ainda tem uma garantia incondicional de 30 dias que impede que você saia perdendo e também uma garantia extra de 90 dias em que, se você aplicar as técnicas ensinadas, assistir a todos os vídeos e se dedicar ao estudo do material 25 minutos por dia, praticar e não obter resultados consistentes, seu dinheiro será devolvido.
Eu vou te devolver cada centavo que você investiu e ainda te pagar mais R$ 300 do meu próprio bolso como forma de te compensar pelo seu tempo. Ou você aprende a falar inglês de uma vez por todas, ou você tem seu dinheiro de volta. Então, eu sinceramente não sei o que você está esperando. Se eu fosse você, já teria clicado no botão abaixo desse vídeo e adquirido o curso Acelerador do Inglês 2.0 faz tempo. Bom, eu devo confessar que ficaria muito feliz em te ajudar, assim como ajudei o Ricardo e muitos outros alunos. Mas agora, você só pode tomar uma das 3 opções. A primeira é sair desse site e continuar sua vida, sabendo que poderia estar falando inglês, poderia estar sendo promovido ou conseguindo um emprego com salário maior, poderia estar conseguindo uma bolsa de intercâmbio, viajando e falando inglês com nativos do mundo todo, assistindo suas séries e filmes sem legenda ou aproveitando uma das incontáveis oportunidades que se apresentam diariamente para quem fala inglês. A segunda é tentar aprender por conta própria. E enquanto leva anos para ter algum resultado e provavelmente desistir no meio do caminho, frustrado, decepcionado por não conseguir um nível avançado de inglês, como 95% dos brasileiros que ingressam em cursos de inglês tradicionais ou estudam sem método por conta própria. Ou você pode escolher a terceira opção, que geralmente é escolhida por todos os que querem ter resultados rápidos, que é clicar no botão abaixo, fazer sua matrícula e já assistir sua primeira aula e começar a dominar o inglês ainda hoje. E dormir com a certeza que só depende de você acordar daqui a 90 dias falando, lendo, escrevendo em inglês. E tudo isso com a garantia que ou funciona para você ou você tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. Espero que você tome a melhor decisão para a sua vida e agradeço pelo tempo que passamos juntos e, independentemente da decisão que você tome, desejo sucesso para você. Desejo sucesso nos seus objetivos. Te vejo na área de alunos do curso. Um grande abraço.